Com levantamento topográfico, nós podemos obter as informações da superfície do terreno. E com isso a gente pode fazer a planta planealtimétrica. Juntando isso com as sondagens, que são feitas para se obter as informações do subsolo, a gente pode fazer aí o perfil geotécnico do solo. Então aqui eu mostro uma figura, por exemplo, que está mostrando 3 furos de sondagens do tipo SPT. Cada furo tem aqui os seus valores de NSPT, né? E a parte superficial do terreno que foi obtida através da planta planealtimétrica está traçada nesse corte e a parte do subsolo toda mostrada aqui, né, que foi definida, foi possível de ser identificada através do ensaio de SPT. Quanto maior a quantidade de ensaios que são feitos nesse espaço, mais preciso vai ser a identificação aí desse perfil. No caso aqui, esses 3 ensaios eles estão seguindo um alinhamento que foi utilizado para poder se fazer um projeto de uma fundação de uma ponte. Daqui desse início até o final aqui, nós temos 70 metros. Esse número aqui, 2 até o número 3, representa 20 metros de distância. Neste caso aqui, a gente chama de estaqueamento. E a cota aqui 190 metros acima do nível d'água, que a gente tem nessa linha, mais abaixo aqui 185, até a cota mais baixa aqui de 170 metros. E aí são definidas assim as camadas de solo. A gente tem aqui, por exemplo, uma camada de areia, aqui foi encontrado impenetrável, uma camada possivelmente uma rocha, e aqui um silt argiloso, com material de alteração de rocha, e assim a gente vai identificando. Nesse outro perfil geotécnico, a gente tem uma visão mais didática. Aqui também está sendo apresentado de uma forma que a gente pode ver melhor os 3 furos de sondagens, e nós temos aqui a referência de nível, e as profundidades. Então, a 5 metros de profundidade, 10 metros de profundidade, 15 metros de profundidade, partindo aqui dessa referência de nível aqui, que seria o ponto 0. Então, é importante aqui a gente saber posicionar o furo de sondagem na planta planealtimétrica e com a sua cota verdadeira, Então, por exemplo, esse furo de sondagem teve um resultado de NSPT igual a 5 a 1 metro de profundidade, mas esse 1 metro de profundidade, ele está a 1, 2, 3 metros de profundidade da nossa referência de nível. Já esse ensaio aqui, nesse 1 metro de profundidade, a gente tem aí mais ou menos 1,80 m de profundidade da referência de nível. Então, isso varia. Bom, mas a gente obtém aí todas as informações. Aqui a gente tem o nível d'água, nessa cota aqui, mais ou menos menos 3 metros, a partir do referência de nível. Então, a primeira camada é uma argila arenosa, depois uma areia fina siltosa, depois a gente passa por uma areia argilosa, aqui uma argila marinha, pouco arenosa mole, um solo de alteração de rocha e um impenetrável percussão. Então a gente teve aqui o impenetrável percussão a mais ou menos 16 metros aqui da referência de nível. Uma camada de solo muito mole, a gente observa o NSPT aqui de 1, 2, 2, 2, 1 e 3, são valores bem baixos de NSPT. Aqui uma camada mais resistente, outra camada também muito resistente e uma camada superficial com uma resistência média. Então, a gente utiliza isso aqui para poder fazer um projeto de fundação, por exemplo. E aí a gente tem que fazer algumas perguntas para poder a gente saber que tipo de projeto de fundação a gente vai poder fazer. Então, quais são as perguntas? A gente pode fazer uma fundação direta na cota -2, onde temos um solo com NSPT variando de 5 a 9. Será que vai resistir esse material? Então a gente precisa saber fazer as correlações dos ensaios de NSPT para poder verificar se o solo aguenta essa carga. Será melhor fazer um tubulão até a cota -6, onde temos um solo com NSPT maior que 20? Bom, com certeza com um solo com NSPT maior que 20, a gente tem uma resistência muito maior.
E aí a gente pode afirmar que a nossa fundação vai ser suportada pelo solo, né? O solo vai suportar a nossa fundação. Mas a gente já observa que essa situação 2 vai ser muito mais cara do que a situação 1. Então a gente precisa verificar se a gente pode utilizar a situação 1 para poder fazer um projeto mais econômico. Podemos fazer uma estaca cravada até achar a nega? Simplesmente bater uma estaca aqui e verificar até onde ela chega? Talvez sim, talvez não, né? Devemos fazer um estaqueamento ultrapassando a camada de argila marinha, chegando na cota menos 15. Bom, a cota menos 15 a gente chega num solo de alteração de rocha e passa da camada de argila. Qual o problema de não passar da camada de argila? Se a gente fizer, por exemplo, um estaqueamento e achar a nega aqui mais ou menos na cota menos 8, a gente vai continuar tendo a nossa fundação acima dessa camada de argila. Então a gente tem que verificar se aqui a gente pode vir a ter um recalque de adensamento. Qual é o valor desse recalque? Esse recalque é maior do que o recalque admissível ou menor, né? Então isso a gente precisa identificar. Por fim, melhor então seria fazer uma estaca cravada na rocha onde encontramos o RQD, que é a qualidade da rocha, igual a 100%. Então vamos cravar a estaca aqui a uns 5 metros abaixo aqui da profundidade da rocha. Pô, isso com certeza vai resolver o problema, mas talvez vai inviabilizar a construção dessa edificação, né? Bom, então com o perfil geotécnico a gente pode comparar os resultados dos ensaios de SPT e verificar como se dá a variação das camadas de solo. Podemos identificar a necessidade de mais sondagens em pontos específicos e também com o perfil é possível identificar quais são as camadas que precisaremos fazer outros tipos de ensaios para garantir um projeto seguro e econômico. O que significa isso? Nós, por exemplo, nesse caso aqui, nós poderíamos identificar que essa camada de argila marinha é uma camada crítica, é uma camada que vai definir se a gente pode fazer uma fundação acima dela ou se a gente tem que ultrapassar ela para fazer a fundação. Então, essa camada, geralmente a gente tem dúvidas sobre as propriedades de engenharia e nota-se a inviabilidade técnica de se utilizar a alternativa mais econômica para a obra. Neste caso, a gente pode retirar amostras indeformadas para a realização de ensaios de laboratório com o objetivo de se obter os parâmetros necessários para a obra, ou para o projeto, né? Como, por exemplo, coeficiente de adensamento, ângulo de atrito e coesão, peso específico, coeficiente de permeabilidade, etc. Além disso, a gente pode fazer outros ensaios, né? Mais específicos do que o ensaio de SPT. Então, outros ensaios que vão nos dar também esses parâmetros que a gente precisa. E aí poder calcular exatamente com maior precisão se aquela camada, por exemplo, vai ter recalque ou não vai ter recalque.